No vídeo de hoje eu vim falar sobre o dia que eu apresentei o meu TCC. Eu vim contar pra vocês a minha experiência de como foi apresentar o TCC perante a banca. Eu só fiquei muito nervosa na hora. Eles fizeram muitas perguntas difíceis. Então, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, continua assistindo até o final, que tem bastante coisa interessante sobre o TCC. Oi gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não apareço por aqui no canal, mas enfim, tô aí de volta. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Nery Antunes, eu sou recém-formada na faculdade de fisioterapia. Eu faço vários vídeos aqui pro canal relacionados à faculdade de fisioterapia e também relacionado à faculdade, assim, no geral, algumas coisas aí que o recém-formado pode ter relacionado à experiência. Antes de falar sobre esse assunto, vou pedir a você para clicar no joinha, se inscrever aqui no canal também para continuar acompanhando os próximos vídeos. E se inscrever, clicar no gostei e ativar o sininho ajuda também ao canal continuar crescendo, fazer com que outras pessoas tenham acesso também ao conteúdo relacionado à fisioterapia e à faculdade, esse período aí da faculdade aqui no YouTube. Então, para a gente começar oficialmente esse assunto, eu preciso definir o que significa a sigla TCC. Caso você aí seja leigo e não sabe muito bem do que se trata esse assunto, TCC é a abreviação de trabalho de conclusão de curso. Então, um trabalho que você vai fazer aí ao longo dos últimos períodos da faculdade, e o encerramento desse trabalho é a apresentação perante uma banca. Essa banca normalmente tem 3 ou 4 pessoas e eles vão avaliar o seu trabalho que foi feito e no final eles vão te dar uma nota que pode variar de 0 a 10. E aí, então, a apresentação é o último passo para o encerramento desse trabalho. Depois que você apresenta para a banca, se a banca não tiver feito nenhuma modificação, você oficialmente terminou, e geralmente é uma das últimas coisas que você faz aí no final da faculdade também. Então, tá muito relacionado com a conclusão da faculdade. Hoje está fazendo mais ou menos um mês e alguns dias que eu apresentei meu TCC. Eu apresentei no dia 7 de julho. Então, como eu falei, a minha apresentação foi no dia 7 de julho desse ano, então 7 de julho de 2022. Eu já sabia desde o início do ano que a minha apresentação ia ser em julho, na verdade antes seria no dia 6. Logo que a gente recebeu ali o calendário de provas, eu sabia que a minha apresentação seria no dia 6. Só que quando foi chegando mais próximo, assim, de julho, no caso no final ali de junho, que a gente tinha que definir a nossa banca, alguns tiveram problemas com o horário, e aí o meu grupo e alguns outros grupos passaram para o dia 7. Então a metade ficou no dia 6 e a outra metade ficou para apresentar no dia 7. Eu fui uma das que passei pro dia 7 e no dia 7 eu seria a primeira a apresentar. Na minha banca foi o meu orientador, um professor que já dava a matéria inclusive de TCC, e também teve um convidado extra. Essa questão da organização da banca pode variar um pouquinho, mas geralmente o orientador dava assim algumas dicas para você definir a sua banca. Em relação à plateia também, que é uma coisa que eu sei que muita gente tem dúvida, na minha faculdade tinha plateia, teve bastantes pessoas assistindo, porque como eu falei, era uma data só para todo mundo, então muita gente quis chamar os familiares e por isso, como era todo mundo num dia só, iam ter várias pessoas. Isso é uma coisa que dá nervosismo, eu sei, muita gente não gosta de falar para a plateia, e eu sei também que em algumas faculdades não tem plateia, então geralmente é só você marca ali com a sua banca um dia específico, vai estar ali só você, a banca e algum familiar seu, que normalmente não é muita gente. A minha apresentação também foi a primeira a voltar no método online, então a minha apresentação foi a primeira a voltar no método presencial, então isso também foi um pouquinho aí de nervosismo, porque nos 2 últimos anos, então desde o final de 2019, não tinha apresentação presencial, então a minha voltou a ser presencial. Eu realmente não sei se eu preferia que fosse online ou fosse presencial. Acho que eu preferia que fosse online, pelo menos eu não ia ver ninguém, né? Mas enfim, acho que por ser presencial, desde o início do ano a gente já estava com um pouquinho de nervosismo, porque o público ia estar ali cara a cara com você, então ia ser mais difícil. E relacionado ao tempo também, uma coisa que é muito importante, eu até estava assistindo esses dias vídeos de apresentação para saber mais ou menos quanto é o tempo. Na minha faculdade foram 15 minutos, então você poderia falar até 15 minutos. Se passasse de 15 minutos, eles iam descontar algum ponto assim da sua nota final, porque você não podia ultrapassar esse tempo. E aí depois desse tempo que você falasse, era parte da banca, mas a banca geralmente falava ali uns 10 minutos no máximo e era bem rápido. No total ele dava acho que uma meia hora para cada um. A minha apresentação sempre, quando eu estava treinando em casa, estava dando de 8 a 10 minutos.
No dia eu não sei quanto tempo foi minha apresentação, porque ninguém também se preocupou em contar, mas eu acho que foi em torno disso, 8, 10 minutinhos, foi bem rápido, assim. Eu vi uma apresentação aqui no YouTube mesmo, que foi meia hora de apresentação, e depois a banca acho que falou mais ou menos por mais meia hora, então foi quase uma hora de apresentação. E aí eu não sei muito bem se em todas as faculdades, se a maioria das faculdades é assim. Acho que foi um tempo, bastante tempo, né, uma hora. Mas eu acho que por conta também de na minha faculdade ser ali um dia limitado para todo mundo, então todo mundo tinha que apresentar naquele dia, o tempo também é limitado. Então a gente não pode passar muito, porque senão acaba que atrapalha os outros grupos também e a apresentação ia demorar muito. Então agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência e como foi a minha apresentação. Se eu fiquei muito nervosa, se eu chorei durante a apresentação, para vocês terem uma noção aí de como foi para mim. Eu fiquei muito nervosa antes, e isso foi muito engraçado, porque 2 semanas antes da apresentação eu fiquei muito nervosa. Não foi só comigo, todo mundo tava nervoso ali bem antes da apresentação. Então eu acho que antes da apresentação foi a pior parte. As 2 últimas semanas foi horrível, eu não tava conseguindo dormir direito, não tava conseguindo comer direito, tava assim, péssima assim, a experiência. E no dia da apresentação mesmo, eu não tava tão tranquila, mas eu tava mais ou menos assim. E quando chegou assim na hora da minha apresentação, eu fui oficialmente a primeira a apresentar no dia. Então logo que eu cheguei, eu já fui pro auditório, já tinha algumas pessoas lá, mas tinham bem poucas pessoas. Eu levei só 2 pessoas da minha família, então não tava tão lotado assim. E aí chamaram meu nome, eu fui lá, falei o trabalho. Depois que eu apresentei, os professores fizeram algumas perguntas. Não teve muitas perguntas difíceis assim, foi uma pergunta, se eu não me engano, relacionada a um questionário que tinha colocado no trabalho. Depois foi uma pergunta a um artigo que eu tinha citado, e depois a terceira pergunta foi relacionada ao resultado assim final, que um professor perguntou, mas eu consegui responder todas elas. Não foi algo que eu fiquei assim em dúvida, assim, que ficou muito difícil. Achei que as perguntas, pelo menos para mim, eu achei que as perguntas foram bem tranquilas. Então, depois da apresentação, como eu falei, foram feitas algumas perguntas, eu respondi, e depois que eu respondi, eles me deram a minha nota. A nota que você recebe geralmente é a média das 3 pessoas da banca, então eles deram a nota e ali na hora mesmo eu já soube a nota que eu tinha tirado. E aí depois que eu terminei a minha apresentação, estava encerrado, eu sentei na cadeira e fui ver a apresentação das outras pessoas, porque como eu fui a primeira, tinha bastante gente para apresentar depois de mim. Agora eu vou falar algumas coisas que eu percebi na minha apresentação e algumas outras apresentações, algumas dicas assim para te ajudar, porque eu acho que caso você não tenha apresentado seu trabalho ainda, pode te ajudar. A primeira dica foi até uma dica que eu vi aqui no YouTube uns dias antes, eu acho que foi no dia anterior à minha apresentação. Eu até estava assistindo alguns vídeos e aí uma dica que eu vi foi que não era interessante você ficar discutindo com a banca. E quando a pessoa fala em discutir, ela não tá falando tipo assim, a banca fazer alguma pergunta e você não responder. Não. Sei lá, às vezes eles fazem algum questionamento assim e você ficar ali meio que debatendo pro seu ponto de vista. É óbvio que você pode defender o seu trabalho, mas essa questão também de às vezes ficar batendo muito de frente com a banca, eles podem não gostar muito e isso pode também influenciar na sua nota. E outra coisa também que todo mundo já falava antes, mas nunca entra na nossa cabeça, né? Só entra depois que a gente já passou por esse processo. Mas eu lembro que todos os professores falavam que a apresentação era ali o último passo, então vamos colocar a cereja do bolo assim. Ela só ia mostrar tudo aquilo que já tinha sido feito. Tanto que alguns professores até comentaram que podia notar nervosismo do aluno, a gente estava com muito medo de ficar nervoso, de chorar na hora da apresentação, de tipo gaguejar, não conseguia apresentar porque tinha bastante gente, e eles sempre falavam isso, que eles notavam quem que tinha feito um bom trabalho antes e quem não tinha feito, que a apresentação era só mais uma parte do trabalho como um todo, assim. A terceira coisa é uma coisa que eu notei na minha faculdade, eu não sei se todas são assim, mas eu acho legal você observar também, é que eles deram muito valor à parte escrita. Então, caso você não saiba, a gente tem que fazer uma parte escrita e uma semana antes a gente entregar para cada um da banca, para eles lerem o trabalho completo e no dia da apresentação eles iam ver só a apresentação. E muita gente da banca, não só da minha, como de outras bancas, quando foram falar alguma coisa, eles falaram muito mais da parte escrita do que da apresentação em si.
Então essa parte escrita ela tem bastante valor, então você cuidar assim para não ter nenhum erro de ortografia, para saber se tá tudo ok assim. E a penúltima coisa é relacionada à nota. Ali a gente sempre sonha em receber um 10 pra gente finalizar o trabalho com chave de ouro, mas infelizmente a nota depende muito da banca. Então cada pessoa tem um tipo de banca, tem umas bancas que são muito mais criteriosas, assim, e se vê, sei lá, uma vírgula fora do lugar, já acho que vale a pena descontar um ponto, e já tem outras bancas que não são tão criteriosas no sentido assim, não são tão rígidas em relação à nota. Então a nota depende muito da banca, depende muito do seu trabalho, depende de muita coisa, mas não é porque você não recebeu um 10 que o seu trabalho não tenha sido um bom trabalho e que você não possa se orgulhar daquilo que foi feito. Porque geralmente você vai ter um esforço aí de mais ou menos um ano e meio. Então mesmo que você não tenha recebido a nota aí que você sonhava no final, com certeza vale a pena você se orgulhar do trabalho que você fez. E a última coisa, só para dar aí um fio de esperança, é que realmente no final vale muito a pena. Eu lembro que depois que eu apresentei meu trabalho, eu fiquei meio em estado assim de choque, eu não conseguia parar de sorrir. Na verdade tem várias fotos minhas depois que eu terminei, que eu tava assim, sorrindo exageradamente, porque eu não conseguia disfarçar minha felicidade, e realmente vale muito a pena quando você termina ali e você nota que finalizou esse processo. A faculdade em si já é cansativa, o TCC também é muito estressante, então quando você vê que finalizou, apesar do caos todo que foi ao longo dos anos, você finalizou esse processo, vale muito a pena e você sente muito orgulho. Eu no dia da minha apresentação eu não chorei, eu tava ali segurando as minhas emoções. Depois também até hoje eu não chorei nem nada, mas antes eu acho que eu já tinha gastado todas as minhas lágrimas antes, então no dia mesmo já não tinha todas as lágrimas para usar. Eu não tenho nenhum vídeo, eu tenho só algumas fotos do dia que eu apresentei. Tava todo mundo muito nervoso, ninguém filmou, algumas pessoas só tiraram fotos. Então foi isso, gente. Isso foi tudo que eu queria falar sobre a minha apresentação do TCC. Se você tiver alguma dúvida ou se você quiser contar a experiência da sua apresentação, deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência, ou se você tiver alguma dúvida também, para eu poder responder nos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar um joinha e se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. Foi esse o vídeo de hoje, muito obrigada por você ter assistido até o final e até o próximo.